Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um vídeo de Direito Constitucional. Na última transmissão, nós paramos no artigo 5º, né? Então, vamos lá, estava escrito até o inciso 4º, mas, na verdade, eu só fiz até o inciso 3º. Então, nós vamos dar seguimento a partir do inciso 4º, correto? E diz o inciso 4 do artigo 5º, né, que é um dos artigos mais importantes para concurso, direito constitucional, e ele serve como base para diversos outros artigos, é o inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aí é consagrado o princípio da liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e tudo que tem a ver com isso, tudo que tem alguma correlação com a manifestação do pensamento. Sendo vedado o anonimato, justamente porque a pessoa que se manifesta publicamente, né, por veículos de mídia, ou seja lá como for, agora com a internet, então isso ficou cada vez mais sensível, né, mais em evidência. É importante lembrar que é vedado o anonimato, ou seja, eu posso emitir a opinião que eu quiser sobre quem eu quiser, mas eu tenho que ir lá e dar a cara a tapa, né, e dizer, ó, sou eu, fulano de tal, que estou dizendo isso, que acho isso. Ou seja, eu não posso começar a difamar alguém anonimamente, criando fake numa rede social, por exemplo, ou um jornal publicar uma matéria sem assinar, né? Ah, não, está aqui a matéria, quem fez? Ah, não importa quem fez, está publicado aqui, não pode, isso não pode acontecer, certo? Então, esse é um inciso muito simples de se entender, né? E aí a gente vai direto para o inciso 5º, que assegura, né? Ou seja, ele diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Ele está ligado, está conectado com o inciso 4º. Como é livre a manifestação do pensamento, né, e sendo vedado o anonimato, você vai saber se uma pessoa está falando publicamente sobre você, a respeito da sua vida privada ou profissional, não importa, a você, que está sendo objeto, né, de uma notícia, por exemplo, ou de um comentário na internet, a você é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Né? Se você se sentir difamado, injuriado, ou sofrer qualquer outro dano moral ou material, por exemplo, uma empresa, né? Alguém pode fazer propaganda negativa de uma empresa e essa empresa ter as suas vendas diminuídas, então isso seria um dano material, devido a um comentário de alguém que falou que os produtos são ruins e tal. Então, é importante conectar esses dois artigos, né? Tanto é livre o direito à manifestação do pensamento, você dizer aquilo que você bem entende, né, dentro de certas ressalvas. No Brasil, essa liberdade não é tão ampla assim. E o inciso 5º assegura aquele que é objeto da livre manifestação do pensamento de terceiros, a ele é assegurado direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Ou seja, eu posso, se alguém falar de mim, eu posso processar essa pessoa por danos materiais, por danos morais, por prejuízo à minha imagem, né? Eu sou um profissional, me senti prejudicado, então é disso que trata o inciso 5º. Todos esses incisos, agora, né, nessa parte aqui, estão tratando mais ou menos sobre isso, sobre liberdade de expressão e outros tipos de liberdade, que tem a ver com pensamento, com manifestação do pensamento. O inciso 6º é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Né? O cara pode ter a crença que ele quiser, a consciência, a posição filosófica que ele quiser, ou sociológica, ou seja lá o que for, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A primeira parte do artigo é de eficácia plena, ou seja, a partir do momento que a Constituição foi promulgada, passou a ser inviolável a liberdade de crença e de consciência, certo? Agora, essa segurança, né, ao livre exercício dos cultos religiosos e essa garantia, ela se dá na forma da lei. Então, ela está limitada à criação de uma lei,
né, para a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Eu não sei se existe essa lei e para nós não interessa, certo? Seria se aprofundar demais em algo que não vai cair. No inciso 7º, nós temos: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, né? Então, eu falei no último vídeo, né, sobre essas prestações de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Podem ser presídios, né? Podem ser entidades civis e militares, pode ser orfanatos, podem ser clínica para dependentes químicos, pode ser clínica para idosos. Então, os religiosos podem ir lá, periodicamente, promover um culto, uma missa, um rito religioso qualquer. Isso é assegurado nos termos da lei. Então, aí nós já temos uma lei que de eficácia limitada, porque depende de lei para que esse direito seja assegurado, certo? Então, salvo engano, é uma lei de eficácia limitada. Às vezes fica meio num limbo a eficácia da norma. E nós também não tratamos, tá? Mas eu vou fazer essa aula depois, que ela deveria vir primeiro, mas eu preferi ir direto para a letra da lei do artigo 5º, que é o que cai mais. Mas nós tratamos aí, pelo menos, das classificações de eficácia de norma do jurista português José Canotilho, porque cai muito. Eficácia cai menos, né? Mas também cai. Eficácia plena, contida e limitada. São 3 tipos, né? Segundo a classificação desse jurista. No inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui é o seguinte: o cara pode ser de uma determinada religião que é contra a prestação do serviço militar, e esse camarada é homem. Os homens são obrigados, né, quando estão lá entre 17 e 18 anos, a se alistar. E ele pode dizer: não, na minha religião, porque já veio do meu pai, do meu avô, nós não prestamos serviço militar, é uma convicção religiosa, filosófica da nossa religião. Ou política: eu sou a favor da paz e eu sou contra o serviço militar porque eu sou contra a guerra. Você pode invocar essa sua liberdade, né, de crença e de convicção política e filosófica para não prestar serviço militar. O que você não pode fazer é usar isso para se eximir de uma obrigação legal a todos imposta, que é o que você está fazendo, e, ao mesmo tempo, recusar-se a cumprir prestação alternativa, que será fixada em lei. É o princípio da escusa de consciência. Então, você pode dizer: eu não quero prestar serviço militar, ou eu não quero votar. São certas obrigações que o cidadão brasileiro tem. O voto no Brasil também é obrigatório. Então, você pode dizer: não, a minha religião me impede de votar, por uma razão qualquer. Ou, politicamente, eu sou contra o voto, porque eu acho que o voto tem que ser facultativo, então me recuso a votar. Beleza, você vai chegar lá no Tribunal Regional Eleitoral, ou, no caso do alistamento, lá num quartel, onde você tem que se alistar, e invocar esse seu posicionamento. Porém, isso vai ser transferido para alguma autoridade que vai decidir alguma prestação, né, em contrapartida, que você vai ter que praticar para cobrir, né, para substituir a sua ausência às urnas ou a sua não ida, né, o seu não alistamento, melhor dizendo, a sua não integração às Forças Armadas. Então, você pode se recusar a cumprir determinadas obrigações, mas vão impor a você uma determinada prestação de serviço, pode ser um serviço social, uma cesta básica, alguma coisa assim, e você não pode se recusar a prestar esse segundo serviço, senão, aí sim, você vai sofrer as consequências de quem não vota, de quem não se alista, que sofre uma série de limitações. No inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É uma norma de eficácia plena. Você tem a liberdade de publicar o livro que você bem entender, né, a obra de arte que você bem entender, musical, uma escultura, uma pintura, uma peça de teatro, científica, né, de tentar descobrir
algo novo na ciência, tentar desenvolver novas teses na física, na matemática, nas ciências sociais, humanas e de comunicação, né? Independentemente de censura ou licença. Na frente, a gente vai entender que essa liberdade não é total, né? Que o Brasil, com o tempo, veio reprimindo certas liberdades, né? Diferente de países mais democráticos, como os Estados Unidos, e então certas manifestações você não pode fazer. Por exemplo, você não pode se manifestar intelectualmente escrevendo um livro que promova o fascismo ou o nazismo, entendeu? Provavelmente isso vai te causar um problema muito sério, um processo, e você vai ser punido. Então, não é uma liberdade plena, embora, na minha opinião, mas, para efeitos de prova, é uma norma de eficácia plena. Você não pode ser censurado e nem precisa pedir licença ao Estado para praticar tal ato, né, para se manifestar artisticamente, cientificamente, filosoficamente, etc. No inciso 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. Isso lá diz respeito direto lá com o inciso 4º, né, que são invioláveis a intimidade e a vida privada, ou seja, se é um caso muito comum, o caso dos paparazzi, né, aqueles malas, né, que ficam tirando fotos de celebridade. Recentemente eu vi uma foto de um jogador de futebol que estava numa praia supostamente particular ou deserta, tendo uma relação sexual, dava para ver só da cintura para cima, mas dava para notar que eles estavam em um ato sexual, e um desgraçado foi lá e fotografou o cara e publicou. Esse jogador de futebol e essa mulher, que era a namorada dele, que eu não sei quem é, tem direito de processar descobrir quem foi, investigar e processar esse sujeito, porque ele invadiu a intimidade, a vida privada e, em última análise, a honra, né, e a imagem dessas pessoas. E ele, se for processado e condenado, ele vai ter que pagar a indenização pelo dano material e moral decorrente da sua violação. Esse é só um exemplo, tá? Existem ilimitados exemplos a respeito desse tipo de quebra, né, de violação da intimidade e da vida privada da pessoa e da sua honra. No inciso 11, a casa é asilo, é muito importante estar esse inciso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, o que acontece? A gente tem alguns requisitos aqui. Ninguém pode penetrar na sua casa. Porém, se tiver acontecendo um incêndio na sua casa, se tem uma árvore lá que caiu em cima da casa, alguma coisa desse tipo, né, um desastre, então eu sou seu vizinho, eu tenho autorização constitucional para entrar e tentar prestar socorro, ajudar quem estiver dentro da casa, a qualquer hora do dia, certo? No caso do flagrante delito também, vamos admitir que um cara está em fuga, né, cometeu um crime, assaltou alguém, está fugindo, e a polícia está em perseguição, até o momento em que a polícia chega muito perto dele, ele pula o muro da sua casa para se esconder lá. A polícia, nesse caso, porque o flagrante está em andamento, né? O flagrante que está acontecendo ainda, né? Existe uma perseguição policial. Se ele pular o muro da sua casa, a polícia aí sim ela tem autoridade em qualquer hora do dia para entrar, invadir a sua casa para pegar esse cara. Sua ou qualquer outra casa, ou uma repartição pública, ou qualquer local, certo? Ou para prestar socorro também, pô. Você está lá, você ouve o seu vizinho passando mal e alguém começa a gritar, socorro, o cara vai morrer aqui, está tendo um infarto, chama lá o SAMU, chama o bombeiro. Você pode também, né, a porta está trancada, você pode pular o muro, arrombar a porta para tentar, de repente você é médico, né, pode prestar primeiros socorros àquela pessoa, e aí também você pode violar o domicílio de alguém. E durante o dia, por determinação judicial. Esse é o mais comum, porém é só durante o dia. E o dia, para efeitos, para não estender muito, para efeitos aí, já houve muita... Porque no Brasil, né, tem lugares em que o sol nasce às 5 horas da manhã, tem lugar em que o sol nasce às 6h30 ou 7 horas, depende da estação do ano também, e ficou esse limbo, sem saber o que era dia, para efeitos de lei, para efeito da aplicação desse artigo, certo? E o que acontece
é que se estabeleceu que o dia começa às 5 horas da manhã e termina às 21. Então, entre 5 horas da manhã e 21, com mandado judicial, a polícia pode entrar na casa de um investigado, né, para fazer busca e apreensão, para prender alguém já, com ordem de prisão já. Isso é comum, você vê de vez em quando aí, né? O cara está suspeita de uma quadrilha, de tráfico de armas, drogas, qualquer corrupção, enfim. A polícia fica ali intocada, esperando dar 5 horas da manhã, deu 5 horas da manhã, ela arromba a porta e entra, porque ali ela já está constitucionalmente, legalmente autorizada a invadir aquela residência, para fazer a sua diligência, né? Fazer o que ela tem que fazer, cumprir com as suas obrigações institucionais, né? No inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, o último caso é das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, então tem que ter uma lei para estabelecer isso, essa lei existe, né? Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, no caso da quebra de comunicações telefônicas, é necessário que haja ordem judicial para quebrarem a seu sigilo telefônico, tá? Que não pode ser necessariamente aquele sigilo de ouvir as suas conversas, mas esse é um pouco mais grave, um pouco mais difícil de conseguir. Mas ter acesso para quem você ligou nos últimos dias, quem ligou para você, para ter acesso a uma espécie de conta, né, telefônica, com todos os detalhes de que horas você ligou para uma pessoa, que horas essa pessoa te ligou, certo? Isso tudo para fins de investigação criminal ou instrução processual. Aquela quebra de sigilo mais grave, em que você atende não, que você tem acesso ao conteúdo, né, as pessoas falando, conversando, isso é muito comum, aparece muito na mídia, os caras lá, traficantes, um conversando com o outro, tal, um político corrupto conversando com um outro criminoso, ela também é possível, mas aí ela geralmente, vai se dar ao longo do processo judicial, né? Mas pode acontecer também. Outra coisa importante que eu lembrei, que para falar desse inciso, é que as correspondências dirigidas a presos em presídios, em unidades prisionais, aí sim os agentes lá de segurança que cuidam do presídio, né, esqueci o nome agora que se dá, enfim, o agente penitenciário, né, eles podem abrir cartas, por exemplo, dirigidas aos presos, isso já é uma determinação de tribunais superiores, porque o cara está ali preso, ele pode estar recebendo pela carta ordens, né, do comando, da facção da qual ele faz parte. Então, estabeleceu-se, né, por decisões de tribunais superiores, que o policial que está ali cuidando, recebendo aquelas comunicações, aquelas correspondências, ele pode ir lá abrir e olhar e ler o teor daquilo ali, o conteúdo, antes de entregar aquilo para o cara, certo? Porque ali pode ter uma informação muito importante, inclusive pondo em risco o sistema penitenciário, pode ser uma rebelião que está sendo organizada através de cartas, né? Dificilmente vão fazer isso hoje em dia, porque eles sabem que os agentes têm acesso à leitura, né, das correspondências, mas, enfim, é o que está na letra da lei e na decisão dos tribunais superiores. No inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse é o famoso inciso de lei de eficácia contida. Por quê? Você pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, porém, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, você não. Por que é de eficácia contida? Porque para exercer a profissão de medicina, você vai ter que seguir a faculdade de medicina, se formar, seguir todos os trâmites. De engenharia, a mesma coisa. De direito, a mesma coisa. Então, não é tão livre assim. A lei é que vai estabelecer quais profissões podem ser exercidas plenamente por qualquer um, né? Maior de idade, etc., e quais dependem de regra, depende do cara fazer um curso específico e etc. Por isso é uma lei de eficácia contida, porque a qualquer momento
Por exemplo, a profissão de jornalista já foi decisão do STF, não precisa de curso de graduação. Então, qualquer um maior de 18 anos pode ir lá e pedir a carteira de jornalista, né? Um órgão competente lá, que eu não sei qual é o nome. Mas pode mudar esse entendimento e, por algum motivo, o STF pode passar a decidir que o jornalista tem que ser graduado e tal, passar pela universidade ou por um determinado curso. Então, ele vai conter aquele direito, certo? Através de uma nova decisão, e aí as pessoas vão passar a ter que cumprir certos requisitos. No mais, ela é uma lei de eficácia plena, podendo ser restringida pela lei. Por isso é que se fala em eficácia contida. Estamos quase acabando aqui. Inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Esse é o caso clássico do jornalista, né? O jornalista ele tem fontes em tudo quanto é lugar, tudo quanto é buraco, né? O jornalista em última análise, um fofoqueiro profissional. Então, ele vai ter fontes dentro da polícia, ter fontes dentro do Poder Judiciário, ter fontes dentro de um presídio, ter fontes dentro de um dos três poderes, ou de todos os poderes, dentro do Congresso Nacional, do Senado Federal, que vão bater para eles, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, é possível que fulano de tal faça determinada coisa, e aí ele tem o direito de publicar aquilo, porque é um resguardo, né, do exercício profissional. E, ao mesmo tempo, ele tem o direito de resguardar essa fonte. Ele não precisa dizer, eu estou publicando essa matéria porque a fonte, o fulano de tal, que é a minha fonte dentro da Polícia Federal, por exemplo, me disse. Não, ele tem o direito de dizer, não, quem te falou? Não vou falar, não vou revelar. É um direito constitucional assegurado a essa pessoa. Claro que se ele se exceder dentro desse direito, ele está sujeito às penas da lei. Mas estamos falando em casos comuns, assim, né? Casos normais. Por fim, para encerrar esse vídeo, no inciso 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Então, é eficácia plena, tá? Em tempo de paz, você pode andar e transitar pelo território nacional livremente, sabe? Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, aí já depende de lei, né? Nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Aí já diz mais respeito a estrangeiros, a turistas, né? Que precisam de uma autorização, de um visto, ou de alguma coisa para entrar no Brasil, né? Eles têm que passar lá pela cancela da Polícia Federal, se vier de carro, no aeroporto eles têm que apresentar passaporte, essas pessoas vão... E mesmo um brasileiro, né? A depender da situação, pode ter esse direito limitado, se ele está sendo investigado. Às vezes o juiz determina, você não pode deixar o Estado, ou você não pode deixar o país. Aí, nesse caso, há uma limitação, uma mitigação desse direito de locomoção no território nacional em tempo de paz. Mas são exceções, né? Então, com isso aí, já fomos até o artigo 15, nós vamos tentar correr na próxima gravação com esse inciso, com esse artigo 5º, que ele é muito importante, mas por hora nós vamos ficar por aqui, tá? Todos tenham aí um bom dia. Eu vou encerrar a transmissão e a gente se vê em breve.